E aí, galerinha do YouTube, começando mais um Catolicast 21 com meu amigo e irmão Renê Cavalcante. Vamos lá, Renê. E aí, Peu Santana? Show de bola. Fui até rebatizado, virei Remê Cavalcante agora. Remou. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você nos assiste. É isso. Só sei que é uma alegria gigante ter você de novo aqui conosco. Muitas alegrias. Muitas alegrias. Mais um episódio onde a gente, mais uma vez, tem a graça de receber uma pessoa tão especial e que já é querida só pela conversinha que a gente teve antes de entrar aqui. Vocês ainda não conhecem. É uma pessoa sensacional. Mas vão conhecer. Muito gente boa, adorei ela. A gente vai iniciar o nosso episódio, a gente vai começar esse nosso bate-papo, mas antes a gente já vai dar a chance de você, Isso aí. que já são 28 episódios, né? 28, vai pro 27, 28. 28, Já sei lá. Acha aí. Eu sei que já tem 20 e tantos episódios, e tem Mole. gente, você que está olhando aí para mim agora, É mole. você não se inscreveu ainda no Ainda. canal, não é possível, rapaz. Seu herege. Se inscreva no canal, vá lá. Aqui embaixo tem um retângulozinho vermelho, você vai clicar em inscrever-se. Boa. As notificações já estão ativas, não precisa você mexer em nada disso. Então você vai se inscrever, certo? Eu já estava botando a mão na frente da minha cara de novo, né? Eu vou aprender. É isso aí. Você vai, se inscreve, deixa as notificações ativas. Aí você vai, tem um botãozinho com um joinha. Você vai, clica lá para curtir o vídeo. Legalzinho. Tenho certeza que você vai gostar. Se você não gostar no final, você descurta, você apaga. Mas por enquanto já curta, É isso ok? aí. E deixa um comentário. Isso aí. Tá certo? Um pedido de oração. Essa indicação de convite, você vai dizer assim, mas eu já indiquei mais de uma vez. Isso. Já está sendo convidado. Vai Tenha chegar. calma que vai chegar. Vai viu? chegar. Boa, bem lembrado. Então, fique tranquilo que está tudo certo e a gente só se alegra porque vocês estão conosco mais uma vez. Tá bom? Fique conosco. Ajuda a gente. Esse pedido não é para que a gente faça nenhum tipo de autopromoção. Como a gente sempre tem dito a vocês, a gente tem alguns critérios para que essa mensagem chegue a mais pessoas e para que a plataforma autorize a gente a fazer vídeos ao vivo. A gente quer as lives, a gente quer ter a oportunidade de algum dia, por exemplo, entrar ao vivo para rezar um texto com vocês que seja. Maravilhoso. Para isso a gente precisa de um número de curtidas, de um número de inscrições, tudo aquilo que a plataforma exige de nós e que a gente só consegue com a ajuda de cada um de vocês. Ok? Podemos contar com vocês? Contem com a gente aí. Todo mundo aqui hoje está todo mundo aqui de olho, se você já curtiu ou não, viu? Estamos ligados nisso. Estamos de olho. Não é, Luzia? Estamos de olho ou não estamos, Luzia? Já falou o nome dela agora. Bem-vinda, Luzia. Boa noite, minha irmã. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? De onde vocês estiverem. Amém. Estou muito feliz de estar aqui, porque a proposta é o que eu mais gosto de vivenciar, que é colocar para vocês o que Deus, como Deus age na minha vida, para poder Amém. compartilhar com vocês. Estou muito feliz de estar aqui. Amém. E a gente fica muito feliz. A gente estava... Você aí no bastidor já sabe que a gente tem o apoio de Rogério, que nos ajuda, né? Rogerinho. A encontrar algumas pessoas queridas para virem aqui conversar com a gente. E Rogério, quando falou com a gente, disse, olha, veio uma indicação, e a indicação é de que essa pessoa é maravilhosa. A gente vai conversar com ela. Quando ela chegar, vocês conversam um pouquinho com ela para já ver como é. A gente nem precisou de muitos minutos para a gente já ficar doido para entrar no estúdio e começar logo. Já superou a expectativa. Já pagou o ingresso. Bom, você deve estar conosco, você deve estar atento e você está percebendo que ela tem, inclusive, um livro grande aqui na frente dela, né? Esse livro é um trecho das Sagradas Escrituras que ela traz e ele é todo escrito em braille. Olha aí. Por quê? Porque ela é uma irmã nossa que enxerga com os olhos do coração. Amém. Não é isso, Luzia? É sim. Como é que começa a história de vida de Luzia? Conta pra gente. Bem, gente,
minha vida começou, né, desde do nascimento. Aí houve a surpresa, né, daquele bebezinho que chegou, aquela alegria, mas aquele bebezinho não via, né? Fisicamente, aí ela tinha um problema, esse bebezinho sou eu, né, lógico, e eu não via, e meus pais perceberam e começaram a procurar especialistas, mas as respostas não foram tão satisfatórias, né? Era um problema muito grave, eu nasci com glaucoma congênito, e que o olho esquerdo não tinha formação e o direito tinha formação, mas havia o glaucoma nos 2 olhos. Procuraram médicos, tudinho, mas sempre negativa, né? As respostas sempre negativas. Mas um certo dia, a mãozinha de Deus, né? Quando ele bota a mão, né? Só o dedinho dele, ele já vai transformando. E se a gente permitir, porque ele não é mal educado, não, viu? Ele quer a abertura de coração da gente, né? Então, surgiu um médico, né? Professor da Faculdade Federal de Pernambuco, há muito tempo atrás, né? Depois eu digo a minha idade, não vou esconder, não. Então, gente, aí o meu pai, um amigo do meu pai indicou, o doutor Alcides Fernandes, né? O saudoso Alcides Fernandes. Então, ele arriscou, disse ao meu pai que ia arriscar fazer a cirurgia, mas foi bem sincero, dizendo que eu só tinha 10% para ter êxito nessa cirurgia e 90% para não ter resultado positivo, né? E aos 2 meses, aquele bebezinho, né? Aqueles 2 mesezinhos, pequenininha, fez a cirurgia e foi tirar o curativo. E quando tirou, o médico passou uma canetinha na minha frente, eu fui com a mãozinha atrás. Então, nossa, primeira graça do Senhor na minha vida. Que alegria. Eu imagino a cena dos seus pais diante desse acontecimento, né? Imaginem, gente. Olha, aí foi quando colocaram, né, minha mãe e meu pai, sempre católicos, eles colocaram meu nome, né, de Luzia, Santa Luzia, protetora dos olhos, né, da visão. Então, era muito devota, cresci tendo essa devoção por Santa Luzia. A minha vida toda tendo a visão limitada, a visão do olho direito, porque o esquerdo, eu já falei para vocês que ele não tinha estrutura, né, do olho, os elementos, ele era branquinho, só o contorno, não tinha como ter visão. Mas o direito, eu consegui ver, mas sempre acompanhada por médicos, né, para ver essa questão do glaucoma, porque minha pressão era muito elevada mesmo. Fazia cirurgia, elevava, assim. Fazia cirurgia, mas eu, nessa situação, né, eu me sentia, como todo ser humano, tem essas coisas que a gente alimenta dentro da gente, assim. Por ter aquele olhinho diferente, eu achava que eu era inferior às outras pessoas, né? E ficava muito retraída, era uma criança muito retraída, uma adolescente muito retraída. Isso era só um sentimento seu, ou tinha o comportamento da dificuldade de aceitação, Luzia? A sociedade com você? Tinha, assim, um comportamento meu, né, que eu passava correndo diante do espelho para não estar diante do meu próprio preconceito dentro de mim, né? A falta de aceitação, né? Entendi. E também tinha a sociedade reforçando, porque quando eu ingressei na escola e não vou ficar nessa sala da menina do olho feio, essas coisinhas de criança mesmo, né, que
Que sincera. mesmo criança, por sincera, machuca um pouquinho. Machuca. A professora foi lá, sempre os professores, né? Coitados dos professores, né? Tinha que valorizar mais os nossos professores, Com porque certeza. aí foi lá, não, minha filha, não fique assim. Aí contornou, me deu força para continuar. E eu, A gente pergunta isso, Luzia, pelo seguinte: sim, são pequenos momentos onde a gente vai, né, podendo deixar uma mensagem a cada novo tema. E nesse momento, veja, talvez no convívio de quem nos assiste, ou no convívio dos filhos de quem nos assiste, há situações em que alguém com uma diferença física, com uma limitação física, com alguma característica de diferença, que não esteja sendo bem acolhido, bem aceito. Então, se isso acontece com você, com um de seus filhos, né, que você possa tomar a graça de Deus de reconhecer que perante Ele somos todos merecedores da mesma graça e indignos da mesma graça, né, a bem da verdade, e que a gente possa sempre pensar na necessidade que a gente tem de acolher aqueles que têm uma diferença. Né? Se existe uma capacidade limitada num determinado sentido, há outras tantas capacidades potencializadas que devem ser postas em destaque. Não é isso, Luzia? é verdade. Então, fazendo essa pausazinha só para poder deixar esse reforço para os nossos irmãos, né? E outro ponto muito importante é a presença da família. Né? É isso aí. A família é a célula-mãe, né, da sociedade, e é aquele conjunto ali, aquele grupo social ali. Minha gente, é onde a gente forma a nossa personalidade, onde a gente supera muita coisa. E outra graça, a segunda graça de Deus, essa acho que foi a primeira, né? Porque veio antes de mim esses pais maravilhosos que ele me deu, sabe? Um pai presente, uma mãe super presente, firmes quando eram para ser firmes, né? Porque hoje em dia acham que educar é dar tudo que a criança quer e a gente não está educando assim, né? Exato. A gente tem a minha família, ela assim tem uma tendência assim, quando tem alguém com a limitação de tudo, os outros, tudo é para Luzia, tudo para Luzia, né? E Luzia lá, o menino fazendo artes. Mamãe, eu lembro um dia a mamãe fez canjica e pamonha, dá um trabalho, minha gente, para fazer canjica e pamonha, né? E eu fui lá, ó, só com o olhinho, ó, com a visão do olhinho, puxei a toalha, que, ó, puxou, aí caiu o prato, tudo. E aquele trabalho tudo por chão, né? Tudo desfeito. Mas eles corrigiam. Meu pai chamou minha mãe e disse, eita, socorro. Eu estou percebendo que Luzia está usando, viu? Se aproveitando. Aproveitando essa situação para tirar vantagem. Está vendo? Olha que bichinha. Aí, minha mãe, é verdade, vamos dar uns freinhos, né? Aí começou porque é a personalidade da filha, né? Que está em jogo. Então, tem que haver muito esse diálogo, né? E os limites, né, Luzia? Os limites. E os nãos, né? Porque mesmo quando criança, a gente tem, como pai, né? A gente tem que ter que colocar esses limites e saber a hora de dar os nãos, né? Verdade. Porque se a gente não aprende os nãos antes, quando a vida vem dar, a dor é maior, né? A dor é mais forte, né? Esses nãos. O não que vem de fora não vem com o mesmo amor, não. Exato. E como eu disse, o diálogo assim, entre os pais, para nenhum tirar a moral do outro. Assim, quando fala na frente do filho, depois você, né? Isso. Você vai conversar assim a sós e conversa com o pai e a mãe, conversam e vê o melhor caminho, né? E principalmente o melhor caminho sempre surge quando há a oração, né? Onde há Deus entre, né? Esse diálogo orientando, né? Isso. Para que, porque não é uma função fácil, né? Não. Não deve ser, né? Porque eu não tenho filhos, mas não devem ser, não. Bem isso. Difícil. Então, aí você estava comentando da sua realidade na escola e aquelas questões
de que, num primeiro momento, tinha a sua retração, né, diante do convívio com todas aquelas outras crianças e tal. E você tinha, como você falou, o olho direito com alguma capacidade e o olho esquerdo sem o funcionamento do sentido da visão, né? Mas isso, pelo que eu estou sabendo, não impediu que você fosse uma ótima aluna, né? Isso aí. O que me levou, assim, a entrar de cabeça, assim, nos meus estudos. Para que eu não pensasse mais nessas questões de ser inferior, ser isso, mas foi como uma fuga. Eu sei que foi uma fuga para que eu superasse algumas dificuldades, sabe? Aí fui para meus estudos. Então, tirava notas boas. Com 17 anos já estava fazendo faculdade. Mas eu não tinha essa fuga pelo estudo, assim, aquela sede de estudar, aquela coisa do conhecimento, mas eu não me sentia feliz. Tinha aquela coisa que eu encontrei para aquele galinho, para me agarrar, para não cair no abismo, né, de vez, para não cair numa, né, que está tão assim, depressão, desistir da vida, né? Sim. Mas eu agarrei com gosto, viu, nesse galinho. E o estudo, nesse momento, me ajudou bastante. Amém. Que coisa boa. E com 17 anos já estava na faculdade. Fazendo física. Olha que coisa simples. Eita. Vou dizer um negócio a você. Eu entrei... A primeira vez que eu entrei num curso superior, eu entrei no curso de Química Industrial. Eu passei, acho que uns 3 anos e desisti do curso porque eu não passava de Física 1. Fui fazer outra coisa e ter outra profissão. Desiste. De tanto reprovar em Física 1, rapaz. Eu estudava, mas não tinha jeito. Esse movimento uniforme não dá. Aí você entrou em Física. E aí, nesse momento, no começo do curso superior, tudo certo na sua vida, tudo se encaixando. E aí? Exato. Mas, assim, fiz o primeiro período, tudo bem, passei tudinho, mas no segundo período, a visão, né, o glaucoma progrediu, e o médico que me acompanhava desde pequenininha, né, assim, ficou assim tão apegado a mim que ele não queria que eu perdesse a visão, assim, ele acompanhando. Sobre os cuidados dele. Aí ele indicou um médico conhecido dele e me indicou e me colocou para ser tratada com ele, com esse médico, né? E o que ele estava sentindo, né, como profissional, ele sabia que meu glaucoma congênito avançou muito e a pressão ocular muito elevada, tão elevada que atrofiou o nervo óptico, né? Certo. Do olhinho direito que eu via. E ali, naquele momento, eu ainda fiz cirurgias, eu fiz 13 cirurgias só nos olhos, né? Desde os 2 meses, né? De nascida. Mas essas cirurgias eu não obtive êxito e o meu mundo caiu, né? Não sentia mais o chão, achava que não tinha mais sentido a minha vida, porque nem aquele galinho mais eu tinha para me segurar, que eu não ia conseguir pelas condições. Antigamente não tinha tantas, assim, condições para a pessoa cega estudar e ainda mais nível superior, né? Hoje em dia ainda não tem, quanto mais... É verdade. Né? São limitações estruturais até da nossa sociedade, Exato. né? Exato. E as leis são lindas, né? Tem direitos maravilhosos, mas é uma distância muito grande da teoria para a prática. Um abismo lá no profundo. Em realidade, né, Lúcia? Verdade. Acredito que realmente... Dentro desse contexto, a gente precisa não se arvorar, pensar que a gente é dono de todas as respostas, mas minimamente a gente parar para pensar que é preciso, né,
haver pessoas dotadas de boa vontade e de seriedade para trabalhar nesse campo, né, de favorecimento de novas alternativas, de novas perspectivas. Deus seja louvado pelas pessoas que fazem esse trabalho de maneira séria, dedicada. Que Deus abençoe cada um de vocês. E você estava lá no segundo período da faculdade, recebe essa... não foi uma notícia, foi um acontecimento, né? E esse acontecimento, como você está dizendo, trouxe uma dificuldade, um sofrimento, né? E como foi que você passou por esse momento? Aí, sem ver, não tinha estrutura de acompanhamento, não tinha nada disso, então eu tinha que fazer as provas, aí escrevia, não conseguia ver as linhas, aí escrevia tudo um em cima do outro, o professor não entendia, então as notas foram lá para baixo. E a tristeza foi muito grande, né? De olhar, assim, ir com minha irmã e minha irmã. Aí eu, quanto eu tirei aí? 0, eu nunca tirei essas notas, meu Deus do céu. Aí minha irmã não querendo dar força, assim, nem ela tinha forças para me dar, né? Acredito. Mas foi nesse momento mais difícil da minha vida que eu renasci. Porque eu abri meu coração para esse Deus maravilhoso, né? Amém. Esse Deus que eu tenho, esse Deus que cada um de vocês tem, né? Que os meninos aqui têm, todos nós temos esse Deus dentro de nós. Esse Deus tão simples, que a gente às vezes pensa que, assim, Deus é imenso, é grandioso, maravilhoso, mas a gente pensa que ele vai agir de forma extraordinária. Mas o nosso Deus é um Deus simples. E ele utilizou uma música do mundo, para me tirar dali daquele quarto, daquela tristeza, daquela melancolia. Ele não queria que eu ficasse assim. Ele tinha o melhor para mim, mas eu precisava abrir meu coração. E que música foi essa que ele usou, Luzia? Eu não sei se é do meu tempo, não sei se é do tempo de você. Vamos revelar agora. Brincar de Viver, de Guilherme Arantes. Sim. De Guilherme Arantes, compositor e gravado por Maria Bethânia. Que joia. Quem me chamou? Quem vai querer voltar para o ninho? Aí uma prima minha chegou em casa, ligou o som. Veja que simplicidade, esse Deus tão sublime, tão lindo, né, que a gente tem. Ligou o som, aí daqui a pouco tocou essa música. E o meu quarto, a janela do meu quarto dava para a salinha, né, do som. E aquela música foi entrando pela janela, pelos meus ouvidos e atingiu meu coração. Ele utilizou aquela música. E era Deus falando para mim. Quem te chamou? Quem vai querer voltar para o ninho? Voltar para o ninho. Ele está me convidando a renascer. Sair dali, daquele quarto, deixar tudo para trás, aquela melancolia, aquela tristeza e voltar. Eu estava viva, eu não estava morta. Simplesmente eu não estava vendo fisicamente. Aí, quem me chamou, quem vai querer voltar para o ninho, redescobrir seu lugar. Veja que música direta. Eu sou suspeita para dizer, porque eu vivenciei isso, minha gente, meus irmãos, tão forte que essa música é uma música da minha vida, que Guilherme Arantes fez para mim. Que Deus inspirou ele. Às vezes, até em entrevista, ele diz que é ateu. Um homem desse pode ser ateu. Que compôs uma música linda dessa. Os dons de Deus se manifestam de uma maneira que a gente nunca vai conseguir explicar, né? Não consegue. Quem me chamou, quem vai querer voltar para mim, redescobrir seu lugar. Deus dizendo, vamos, você vai redescobrir seu lugar para retornar e enfrentar o dia a dia, reaprender a sonhar. Meu Deus, eu não tinha mais sonhos, eu não tinha mais nada, nem chão para pisar. E esse Deus maravilhoso dizendo que ia me ensinar para eu voltar a sonhar, reaprender a sonhar. E ter a arte, aprender a arte de sorrir e sair. O cristão tem que deixar entrar no coração da gente mesmo. Aprender essa arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. A gente, às vezes, acha que
servir a Deus é para uma vida melhor, para cristão, é cruz. Assumir a cruz e aprender essa arte com o nosso Deus, e amar, né? De sorrir quando o mundo diz não. Ai, irmão, eita, além de cega é doida. Sorrir quando o mundo está dizendo não. E já... Essa é a verdadeira riqueza que a gente tem que encontrar. É dar os motivos certos, os tamanhos certos a cada coisa, né, Luzia? É deixar que aquela dificuldade, que é lógico, ninguém está diminuindo que é uma dificuldade, é lógico que é, mas ela não podia ocupar o lugar de Deus no seu coração. Eu acho que é isso que naquele momento você entende, né? Com certeza. E essa arte de sorrir, ele falou que é amar. E quem é ele? Quem é Deus? Quando a gente vê na palavra de Deus, até marquei aqui na Bíbliazinha. Deixa eu... Desculpa. Nem vi. Ô, mulher distraída, né? Primeiro João, quem tiver, né, quiser acompanhar, primeiro João. Vamos lá, pegue aí sua palavra. Primeiro João, capítulo 4, versículo... É o 8, versículo 8, tá? Quem não ama seu irmão, quem ama a Deus e não ama o seu irmão, não conhece a Deus. É mentiroso e não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Quem é Deus? É o próprio amor. Amor. Isso aí. A gente precisa conhecer esse amor. Quem ama não pode dizer que é ateu, não, viu? Quem tem amor no coração, você tem Deus. Porque Deus é amor. E a gente precisa... E ele veio muito forte dizer que essa arte de você vai conseguir sorrir quando é para chorar, quando o mundo está dizendo não, que o mundo aí fora diz mais não para a gente do que sim. E diz sim para cada um negócio errado, né, Luzia? Sim, para as coisas trouxas. Então, a gente tem que assumir de coração, né, esse amor que é Deus, o amor verdadeiro, né? Esse amor verdadeiro que nos move. Então, meus irmãos, eu apostei nesse amor. Maravilha. Eu entrei por completo. Eu disse, meu Deus, a oração mais linda, assim, mais profunda, a primeira oração mais profunda que eu fiz na minha vida foi essa. Esse diálogo, né? Que a oração nada mais, nada menos do que o diálogo com Deus. E você se abrir para ouvir o que ele fala dentro de você, que você é selado do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo fala em nós. Mas muitas vezes as vozes do mundo faz. A gente, quando se envolve muito com essas coisas tronchas, feias do mundo, a gente abafa a voz do Espírito Santo em nós. Isso lembra muito aquela passagem que fala que a gente não pode servir a dois deuses, né? Exatamente. A gente não pode servir a Deus e a Baal ao mesmo tempo. Verdade. Então, quando Luzia traz isso, quando a gente abre o coração para tudo que vem, que é de fora do que é de Deus, a gente está abrindo o coração para tudo que talvez não faça sentido aí na caminhada cristã, católica. A gente vai ter um monte de lições dessas. Na doutrina dos santos, São Francisco de Assis fala de Deus como amor de um jeito que é difícil. Tanto que quando ele chora dizendo o amor não é amado, o amor não é amado. Porque ele personifica aquilo de uma maneira grandiosa, né, para a gente. E Deus seja louvado, porque naquele momento Luzia encontra o sentido que ela não tinha conseguido encontrar naqueles 18 anos enxergando, né, Luzia? Verdade. Você pode parecer um paradigma muito, muito controverso, mas você só conseguiu enxergar a verdade dentro de você depois que os seus olhos não mais enxergavam fora. Verdade.
Não é? É. Que coisa. Um trechinho dessa música que diz: quem é o centro do universo é maior que qualquer prazer. Esse centro do universo é Deus, é o amor. Então eu aderi, sabe? A esse amor, a esse Deus. E o refrãozinho dessa música diz: eu desejo amar todos que passarem pelo meu caminho. E hoje eu estou aqui porque eu aderi e quero praticar o que eu aderi. Eu quero mostrar com a minha vida, né? Com a minha vivência, com o que Deus, não eu fiz, mas que Ele realizou, tirou Luzia, apesar dos seus 18 anos jovem, mas parecia uma velha que não queria passar diante do espelho, que se achava a menor das criaturas, né? Aquela Luzia velha, apesar dos seus 18 anos, esse Deus veio me mostrar que tinha oportunidade, né, de nascer em mim uma Luzia nova, uma pessoa nova, né, movida por Ele, conduzida por Ele, as minhas decisões, colocar diante dele, diante desse amor que me tirou da situação mais difícil da minha vida. Amém. Né? Amém. E ele diz até, quando ele encontra com o Natanael, né, ele diz: é necessário nascer de novo, da água e do Espírito, renascer do alto. E foi o que aconteceu, né, Luzia, naquela hora, porque fisiologicamente parecia uma perda, mas a tua vida espiritual começa ali, de fato, como você está dizendo. Né? E você falou aí de, em algumas situações, sua irmã lhe acompanhando, o irmão, e a gente não passou por isso falando da sua infância. Quantos irmãos? 7 irmãos, 5 irmãs e 2 irmãos. 7, olha o 7. O 7. Olha o 7. Olha! Olha o número da plenitude. Oh, meu Deus. Deus seja louvado. A gente podia ter famílias hoje com 7 filhos de novo, não era? Mas eu lembrei ali no backstage, que ela falou que ela é que encontra tudo dentro de casa. Que história é essa? Todo mundo perde coisas que encontra ela. Ela acha tudo. Meu irmão diz que eu tenho 10 olhos, né? Porque cada ponta dos dedos das mãos. Olha, e eles estão em desvantagem. É por isso que eu acho tudo. A minha mãe, assim, meu pai, como eu falei já para vocês, né? Muito presente, um pai maravilhoso. Isso. Que chegava para mim e dizia: minha filha, eu não vou à sua frente deixando você assim, eu não vou na sua frente super protegendo, como um escudo. Eu não vou atrás de você te deixando à toa, mas eu vou estar sempre ao teu lado, minha filha. Sempre ao teu lado para conquistar contigo tuas conquistas, tuas vitórias. Isso não tem preço, minha gente. Você que é pai, não tenha, assim, vergonha, porque a gente não tem vergonha de fazer grosseirinha, de falar, né? Não se controla para isso, mas é uma dificuldade para a gente fazer o bem. É uma dificuldade tão enorme de dizer: filho, eu te amo. Pai, eu te amo. Mãe, eu te amo. Eu chegava diante dos meus alunos, né, e dizia, antes, quando eu chegava, botava o pé na sala, eu dizia: eu amo muito vocês. Vocês é a razão do existir da escola. Vocês são a alma da escola. Valorizar, a gente tem que valorizar, tem que dizer que ama. E não só dizer, amar mesmo, né? Concretamente. Então, esse pai maravilhoso. E a mãe também, que vivia assim, firme, era mais firme. Papai não precisava nem bater, porque só olhar, né? Eu sabia. Quando eu via, né? Eu ouvia o olhar assim dele. E quando eu passei no meio, eu sentia. Jesus. Porque o sermão, só a conversa, a gente sentia. O tom de voz, né? O tom de voz. E assim, o que ele falava machucava mais do que... Assim, no amor, ele falava: olha, você fez isso, isso, isso.
doeu muito em mim, na sua mãe. A gente não esperava isso de você. Então a gente, meu Deus, eu não vou fazer mais. Dói mais do que uma chinelada de Havaiana. Inclusive, aí você chegou nesse momento aos 18 anos, segundo período da faculdade, e veio o acontecimento da perda, novamente, da sua visão. Mas você já soltou uma informação aqui que você chegou a ser professora. Oi. Então, você não parou ali naquele acontecimento. A sua nova vida, o novo nascimento no espírito lhe deu um ânimo para uma nova vida também na prática. E o que é que você fez? A física saiu da frente, né? Eu, em primeiro lugar, eu tranquei a faculdade, vivenciei essa dor, né? E quando a gente não vai pelo amor, a gente vai pela dor, né? Isso. Mas Deus é tão sublime que, como eu falei, né? Teve aquele momento muito especial na minha vida. E eu comecei a concretizar tudo aquilo que Deus me falou, que ia me ensinar a sonhar novamente, né? Que a gente não vive sem sonhos, né? Precisamos de sonhos, de colocar esperança no coração do outro, né? E Deus me encheu de esperança, me encheu de fé, me encheu de amor. Essas virtudes teologais, né? Que são fundamentais para a vida da gente. Fé, acreditar, esperança, nunca deixar de ter esperança, né? E amar, a gente precisa amar, amar e amar. Então, o primeiro passo foi aprender o Braille, né? Porque me deu aquela vontade de voltar. Não, eu vou voltar à minha faculdade, eu vou voltar a estudar. Minha família não tinha forças para me dar. Aí Deus deu essa força através do que eu já falei. E a minha família foi, quando eu fui me erguendo, minha família aos poucos foi cada um se erguendo. Eu vou ajudar, vou levar, vou lhe guiar. Aí aprendi o Braille, voltei à faculdade, troquei o curso de física, porque tinha laboratório, né? Tudo mais. Aí eu gostava, como eu fazia do estudo aquele galinho que eu me segurava, então eu gostava de todas as matérias. E naquele momento o amor já estava agindo em mim, porque eu não pensei só em mim. Eu já estava pensando nos meus futuros alunos. E disse, eu vou ser uma professora melhor de história, porque pode ser que eles não atinjam uma outra matéria. Me deu aquela coisa no meu coração. Então, a faculdade colocou todos os cursos de licenciatura e eu escolhi História. E me formei em História, voltei à faculdade quando aprendi o Braille. Meu pai estava aposentado. Era um idoso assim que se dava com criança, jovem. Os amigos da faculdade, tudo ele brincava. Tirava onda, ele estava na realidade, né? Ele se enturmava mesmo, era lindo, era um amor, meu pai. Era não, porque a essência dele está mais linda ainda, porque está diante de Deus, né? Eu tenho certeza que esse sorrisão que você mostra pra gente o tempo todo dele. Aí fiz a faculdade, fiz o concurso, terminei a faculdade em 89, fiz o curso fiz o concurso do estado em 90, passei em 12º lugar em Olinda, e já tinha lei, né? Ainda bem que essa lei funcionou, né? Aí a primeira vaga foi minha, porque, né, o deficiente tem as limitações, né? Aí tem a lei que a primeira vaga do concurso foi minha. E eu cheguei na escola, já me perguntaram, como é que você vai dar aula sem ver? Não sabiam eles o quanto ela tem de capacidade nesses 10 olhos aí. Deus falou no meu coração. Vem assistir um dia a minha aula que você verá. Aí foi, e assim a gente vai conquistando, porque eu mesma tinha esse preconceito dentro de mim, como é que as outras pessoas, e a gente
tirar esse preconceito, o início que Deus me tocou é aceitação, a gente se aceitar como somos. E Deus é amor puro que aceita a gente com as podridões da gente, né? É É isso. verdade. Como nós somos, pense, o amor nos aceita como somos. E ele vai com aquela simplicidade, com aquela... Ai, minha gente, falei só sentindo, viu? Só abrindo o coração para sentir esse Deus sublime que a gente tem. A gente vai prestando atenção nos detalhezinhos. Tem os 7 irmãos, aí já aparece aqueles 7. E Aí ela agora, qual foi a colocação do concurso? Dois. Ó, o 2. Já tem plenitude, já tem completude, tem tudo nessa Tribos todos, Nada falta, gente. Então, não é, Luzia? então esse Deus é maravilhoso. E eu olho para trás e, meu Deus, só Ele mesmo para me dar. Minhas forças estavam zero, só Ele. Mas antes dele me dar, eu tive que dar uma brechinha, nem foi a porta toda do coração. Foi uma simples brechinha e ele entrou, fez morada. A igreja ensina pra gente que ele não dá nenhum mal nunca, mas ele permite que alguns males aconteçam se ele puder tirar um bem muito maior desses acontecimentos, né? Então eu não vou aqui querer ser habilitado a explicar Deus, porque de fato não o sou, mas a gente, quando olha e percebe que a limitação de Luzia levou ela a ter um encontro tão intenso com amor, não vou nem chamar de Deus, mas esse encontro que Luzia consegue ter com o amor naquele momento faz de Luzia uma outra pessoa, né? A gente vai continuar e isso aqui eu vou ser bem simples e honesto no que eu vou dizer. Você é encantadora, minha irmã. sensacional. A possibilidade de a gente aprender com essa obra de Deus por meio do seu sorriso, não é só por causa dos seus olhos azuis, não. Viu? Isso. Pelo seu sorriso. Eu procurei, né? A vizinha insistiu, vá. Eu sempre fui católica, como eu disse, né? Nome Luzia, chique. E a gente vai começar a falar dessa prática já. E eu fui assim, a vizinha insistiu para um grupo de oração que lá tem cura, procurando cura. Aí eu fui, né? Procurando a cura, mas Deus já tinha falado comigo. E quando eu comecei a participar desse grupo de oração, eu fui em busca da cura física, mas lá eu encontrei algo maior, algo mais infinitamente maior, né? Foi aquele que cura, o nosso Senhor Jesus. Um encontro pessoal com Ele, e onde Ele me fez sentir que a perda na minha visão seria muito assim, para que a humanidade... Eu perdi minha visão física, mas se eu me envolvesse, me entregasse, me abandonasse a esse Senhor, a perda na minha visão seria testemunho para que a humanidade conquistasse a visão espiritual. Amém. E o que é mais importante? Quando a gente tem esse amor, se eu receber de volta esse milagre, né? Seria todo mundo, aquele momento, né? E uma hora ia acabar porque a morte física vai vir. Não é? Ou eu ser instrumento nas mãos desse Senhor que cura, que salva, que nos liberta, mas que precisa de operários para a messe, porque a messe é grande. Isso. Precisa de cristãos fortes, cristãos que saibam assumir a cruz. Não de cristãos que querem deixar a cruz
querem encerrar a cruz, querem diminuir a cruz. Mas a gente assumir a cruz, perder de um lado, para que o ganho seja maior. A visão espiritual da humanidade. E a gente sabe que hoje, a gente sabe o quanto a humanidade necessita dessa visão espiritual. O quanto a humanidade está se perdendo, né? Em guerras, essas guerras aí, sem sentido. Um irmão matando o outro, e cada um escolhe um lado, não é? Essas coisas que a humanidade está se afastando de Deus. Então, nós como cristãos verdadeiros, sem ser cristão frouxo, sem ser cristão que só quer gagal, leitinho, só quer receber, a gente precisa mudar essa concepção e passar a se doar para a obra de Deus. Parar de ficar pedindo só colinho, né, Luzia? Só Tá na hora de a gente fazer a parte da gente nessa história, né? É. Que coisa. É isso. A gente, cada um de um jeito, a gente precisa tomar posse das cruzes, né? O Cristo diz que a gente, para ganhar a vida, a gente precisa perdê-la por causa dele. É verdade. Está lá no Evangelho de Mateus. Aquele que perder sua vida por causa de mim, né, irá salvá-la. É o próprio Cristo quem está dizendo isso. Então, a gente agora começa a falar da Luzia católica. Quando entra esse Deus na vida de Luzia e faz Luzia ter, e acho que a gente pode usar essa figura, é o renascimento do alto, assim como ele dizia a Natanael, ali é o renascimento de Luzia para as coisas do alto. Nesse primeiro momento, Luzia, veja, tem toda uma necessidade de readaptar a vida. Você, como disse, começou aí um grupo de oração. Então, tem as idas à igreja, ao grupo de oração. Você, por certo, não ia só, alguém lhe acompanhava. Tem as leituras que você, apesar de já ter aprendido o Braille, devia também ter alguma dificuldade de ter acesso aos materiais. Como é que foi o apoio para que você começasse esta caminhada diante das suas limitações? A base de tudo, a família, né? Ainda bem que era grande, né? Quando não podia, tinha vários que podiam, né? Graças Então, até isso é providência, né, gente? Providência divina. A locomoção, eu cheguei a fazer a locomoção, a bengala, né? Mas eu fui tocar em outra coisa, né? Mas é porque quando a gente tem essa intimidade com Deus, as pessoas às vezes não entendem. Porque eu com aquela bengala ia dar um testemunho, eu ia ter mais, né, independência, não é isso? Mas minha vida é um livro aberto. E eu fui tocada em fazer as pessoas exercitar a solidariedade. Eu perder um pouco da minha independência, minha independência, para que os outros exercitassem, não deixassem de praticar a solidariedade, a caridade. E eu fui me envolvendo na igreja com essa ajuda e sempre assim, com esse amor dentro de mim, com essa aceitação, adesão a Jesus. Não era mais aquela Luzia velha, retraída, chata, calada. Ele me transformou numa Luzia que mais, assim, que sorri, aquela Luzia que faz brincadeira com os jovens. E os jovens, a nossa igreja precisa dar abertura aos jovens. Os jovens são muito importantes na nossa igreja, e nossa igreja é rica, nossa igreja católica, porque a nossa igreja tem espaço para todos, para jovem, para, né, para quem é contemplativo, para quem é mais alegre, que gosta de... Muita gente não gosta do estilo, assim, do estilo não, do movimento da renovação carismática, de dançar, de cantar. Davi cantou, dançou, louvando a Deus. Então, nossa igreja tem lugar para todos.
Tem lugar para os tradicionalistas, para os carismáticos, eu costumo dizer, e alguns amigos meus que podem estar nos assistindo nesse momento, né? Eu acho que eu entro na categoria do tradismático. Conhece o tradismático. O tradismático tem horas em que a gente tem que se prender à sobriedade da tradição. Mas tem horas que a gente precisa se soltar para ser alegre nas manifestações do Espírito por meio de nós. Então, tem espaço para todo mundo, tem espaço até para a gente ser um dia um e um dia outro. Tem sim. Que bom, graças a Deus. Luzia, eu preciso dizer, né? A gente vai retomar o seu caminho, mas eu preciso dizer que eu fiquei encantado com a sua relação com a palavra, com o jeito que você pegou a palavra e foi lá assim, você, por certo, já se relacionou com ela, você podia simplesmente citar, mas o seu gosto por abrir a palavra, tocar na palavra, isso foi uma coisa que esteve perto desde o começo. O Braille você já tinha começado a estudar, você conseguiu ter acesso a isso logo no começo? Essa palavra em Braille? Não. Minhas irmãs da minha faculdade gravavam no gravadorzinho, aquele gravadorzinho pequenininho, Certo. gravavam para eu, né, estudar. Uhum. Aí saía na gravação, o vizinho tinha galo, tinha galinha, aí saía o som da galinha, do galo, Carro do ovo. do gato. O meu sobrinho, Uma época tinha o Traga a Vasilha. Sorvete. Rebola é os meus sobrinhos pequenininhos lá que a gente ficava para os pais trabalharem, chorando. E eu tinha que botar o ouvido assim para tirar o que me interessava, filtrar. E a dificuldade era grande, mas a gente tem que enfrentar, né? E ter caminhos, né? Então, me perdi um pouquinho. Como essa palavra em Braille Aí, chegou? a palavra, da mesma forma, aí quando eu queria ver alguma passagem, porque eu já tinha vivência. Sim. Quando eu via, eu lia a palavra, né? Tá. Eu sempre fui católica, fui do coral infantil, mas hoje não dá para ser coral não, viu? É a voz de professora Roca. Vocês vão se assustar, tá aí tudo. Aí, também, da mesma forma, o capítulo tal, aí, de tal livro, aí gravavam para mim, aí eu preparava a pregação, pregava lá na igreja, no grupo de oração, cheguei a ser coordenadora do grupo de oração, mas isso, gente, é tudo ação de Deus. Por força humana, a gente, né, a gente não consegue superar muita coisa, não, assim. Humanamente a gente supera, conquista, mas quando a gente tem essa força superior, né? Essa força do nosso Criador, a gente tem um aliado, né? A gente tem um Deus que nos conduz, que nos dá discernimento, vai por aí, não vai por aí, a porta é estreita, não vai procurar facilidade, não. A porta é estreita, né? Jesus sempre foi claro conosco, a dizer que estamos no mundo, não somos do mundo, mas estamos nele, né? Mas ele venceu o mundo, e a gente também, como Cristo, a gente vai vencer. É só suportar o que vem de dificuldade, né? Suportando as provações, as perseguições, a gente vai pelo mesmo caminho que ele foi e a gente chega na vitória que ele já alcançou, né, Luzia? Essa vitória maravilhosa desse Deus imenso, né? Amém. E são tantas bênçãos, tantas graças, mas eu queria assim, deixar para vocês que sou Luzia humana, tenho meus momentos, né? Que as pessoas, porque eu queria ser como essa menina, não sei o quê, mas eu sou como vocês, né? Eu sou humana, eu tenho meus momentos, e eu preciso de ter a cada dia uma oração pessoal, uma oração, um diálogo com Deus, para que
se manter em pé, porque as coisas são... Cada um com as suas dificuldades, cada um com os seus momentos de fraqueza, né? Eu tenho uma mãe que, quando meu pai faleceu, há 2 anos depois do falecimento dele, ela surgiu um diagnóstico de Alzheimer. São 14 anos, né? Ela já passou todas aquelas fases de dizer, meu filho já pagou seu salário, minha filha comigo. Eu já, dona Socorro, entrar na história dela e o coração ferido. Na pandemia eu fiquei dentro de casa trancada com a cuidadora, durante a semana, final de semana ela ia e um irmão vinha. E a gente, uma dificuldade imensa, mas Deus faz a gente transformar aquela dificuldade num ganho tão grande, tão grande. Eu tenho certeza que está aí o ponto de tanta gente estar em depressão, de mergulhar nessas coisas que se apresentam para a gente imensas. Mas Deus é maior do que qualquer coisa dessa. O amor de Deus é maior. E na pandemia, ele me deu essa oportunidade. São oportunidades que Deus dá para a gente. Daniel na cova dos leões, os jovens na sarça ardente. Exato. Tudo tem provação para poder vir um milagre, gente. Para poder vir, né, provar nossa fé, mesmo se essa fé é firme mesmo, né? Então, na pandemia, Deus me deu uma riqueza, porque minha mãe ali naquele momento, né? Hoje em dia ela está no último estágio, né? Eu não posso dizer o último estágio, porque Deus é que sabe, né? Os médicos falam, Sim. mas Deus, que é o sabedor de tudo, né? Que sabe. Mas enquanto vida ela tiver, a gente está ali amando, amando, amando. É uma felicidade tão grande. Eu não vejo. Minha mãe não fala, minha mãe não anda. Mas vocês podem acreditar. Como a linguagem, me emociona, como a linguagem do amor se faz. Eu não vejo, minha mãe não fala, e os nossos toques, o conversar no ouvidinho dela. Meu Deus, tirar desse momento a riqueza, só Deus. Porque a tendência do ser humano é mergulhar naquele sofrimento. Ai, é muita luta. É luta, é trabalho, é cruz. Mas é muito mais amor. É infinito amor. Eu estou experimentando um infinito de amor com minha mãe nesse estágio. E eu fico sem querer ficar longe dela. A gente precisa... porque é uma fonte inesgotável de amor. Aumenta ainda mais a nossa gratidão pelo sim que você deu e foi aqui conosco. Viu? É de fato uma alegria. Não demorará tanto, mas a gente precisa beber ao máximo desse momento que a gente está tendo para estar juntos, né? E eu preciso dessa oração, pessoal, para continuar, sabe, nessa caminhada, continuar a ser instrumento. Gente, só a gente ouvir uma pessoa, tirar um tempo, que a gente tem um ativismo, né? A vida da gente é um ativismo, que a pessoa liga, estou precisando conversar, deixa eu ver quando tiver um tempinho. Era ali, aquele tempo, você parar, perder um pouquinho, né? Estava em casa, ia dar uma deitadinha, ia dar uma trabalhada, mas Deus ia dar tempo para fazer aí, parar para conversar. Sabe o que você pode evitar? Um suicídio. Com ouvir, você pode evitar um suicídio. É verdade. Né? É verdade. Você pode ser o instrumento que vai levar a palavra certa àquela pessoa. Você pode ser o ouvido que vai fazer com que aquele desabafo chegue até Deus, né? É verdade. Eu tinha pessoas lá em casa que iam lá em casa, conversavam, um monte de palavra corrigir, minha irmã lá disponível, me perdoa. Eu vou escutar, a pessoa está precisando aí, só escutava, não falava nada. Levantava, terminava, desabafava. Muito obrigada, Luzia, você me ouviu. É tão difícil a gente encontrar uma pessoa para ouvir.
A gente sabe que vai ter sigilo, não vai estar espalhando por aí, Nem julgando. nem o que tá julgando, ouvindo, só ouvir simplesmente. E o dom da escuta, ouvir o irmão, né? A gente evitar tanta depressão, tanto suicídio dos nossos irmãos. Ô, Luzia, pegando um recorte um pouco antes do que tu falou, eu achei, para mim foi interessante e realmente mudou minha percepção. Às vezes o deficiente visual, ele tem essa questão da bengala, como você bem colocou, para ganhar uma certa independência frente às outras pessoas. Não é isso? E eu achei muito bacana e muito bonito. Eu nunca tinha pensado por esse lado que você trouxe e achei faz muito sentido. Quando você escolhe não ter a bengala para poder fazer surgir no coração das pessoas o senso de solidariedade. Achei isso muito bacana, muito bonito de fato. Precisa perder muitas vezes um pouco para o outro ganhar, né? Isso. Vamos dizer, nessa experiência social que você acabou fazendo, você percebe que as pessoas de fato elas engajam nessa vibe, vamos dizer assim, de ser mais solidário. Ele é cheio de gíria de jovem, viu, Luzia? Que bom, ele é jovem. Você acha que as pessoas entram nesse rolê, mais ou menos, e de fato chegam e são mais solidários, ou ainda falta muito para quebrar o coração duro das pessoas? Olha, eu percebo que a gente consegue, como Cristo veio, não agradou a todos, né? Nem conseguiu, né? Porque a gente faz, a gente lança, né? A proposta, a semente, assim, eu posso dar um exemplo na minha escola. Eles ficavam, eu tinha que botar o nome, porque na escola, eu digo que a escola é um laboratório para a vida. E eu botava o nome na semana de quem ia me guiar de uma sala para outra. Porque senão eu até brigo para guiar. Então, na escola, funcionou muito bem. E eu tive uma aluna, na minha sala de aula, chegou uma aluna surda. E agora? Professora cega e aluna surda. E aí? Aí eu fiquei, meu Deus, aqui tá me angustiando, meu Deus, ela tem direito, eu sou professora, eu sou cega, tive direito, né? Os meus direitos, lutei pelos meus direitos, que a gente tem, mas tem que lutar, né? Como foi que você conseguiu transpor essa dificuldade? Aí, eu tinha a escrita também, né? Sem ser o braille. Só que ficava um em cima do outro, veja. Aí eu disse, gente, vocês vão ter que me ajudar. Aí já botei a solidariedade para eles também. Boa. Aí eu disse, gente, vocês vão ter que me ajudar, porque eu vou escrever, porque a Elaine, ela não escuta. Então, ela tem direito a estudar a educação, a toda a aula que a gente tem aqui, ela tem direito. Então, vamos ajudar, vamos juntos, ver se a gente consegue. Aí eu botava tudo que eu falava oralmente para eles escreverem, eu ia escrevendo no quadro. Me avise quando a ladeira subir, ou quando a ladeira descer, pelo amor de Deus. Aí eu avisava, eu ia, aqui lembrando lá, eu escrevia. Minha gente, quando eu percebi, o povo saiu da sala, tudinho, e para a janela da sala, das portas, até a diretora, tudo assim, tocados. Veja que a gente faz uma simples, assim, coisa de amor, de direito que aquela pessoa tem. Eu podia simplesmente, como a maioria faz, eu não tenho obrigação, eu não tive capacitação para isso, né? Mas a gente tenta, com amor, a gente tenta. Aí eles, professor, gostei, porque a professora vai editar mais, ela vai escrever, a gente olha, contagiou, não foi? Aí a gente fez uma campanha na escola, comprou um aparelho para ela. Que jóia. Foi. O Souto Filho era uma escola muito... Deus me botou ali, porque era uma escola, um conjunto, um grupo muito compromissado, sabe?
Ele queria você ali. A gente fazia ação de graça, tinha todas as religiões, mas a gente fazia ação de graça e cada um tinha um espaço para falar. E eu era parte do catolicismo, né? Da Igreja Católica. Amém, amém. Maravilha. E na Igreja Católica, a Luzia disse aí que já participou do grupo de oração. Estou vendo seu tercinho aí agarrado o tempo inteiro, com a graça de Deus. Ah, ele veio. Hoje, como é a vida de fé de Luzia? Quais são as práticas? O texto eu já entendi que ele de fato faz parte da sua vida, né? Pelo tanto que você demonstra, né, a sua adesão a ele. Né? Quais são as suas práticas? Onde você participa das missas? Onde você participa? Como está a tua rotina de vivência católica nesse momento da vida? Luzia? Olha, para iniciar, nunca comprei um texto para mim, sempre ganho. Sempre tem gente que, olha, então não tem. E aí isso é um chamado. Eu disse, meu Deus, se eu ganho tanto texto, não é possível, Não pode ser para decoração. não é para decoração. Aí a gente, né? E assim, a vivência com Maria, toda vez que eu ia orar, eu tinha por aquele encontro pessoal com Jesus, apaixonada por Jesus, e ele por nós, né? Então, com aquela vivência com Jesus, toda vez que eu ia orar, fazer minha oração pessoal, surgia uma dúvida. E dúvida a gente sabe quem é, né? Que joga a sementezinha da dúvida. Sabemos. Não vamos falar nele, não, para não dar cartaz a ele, mas a gente sabe quem é. Venha pra olha, sai de ré. Aí, a dúvida sobre a virgindade de Maria ficava. Aí eu me ajoelhei nesse momento, né, de oração e pedi, Senhor, me dá um sinal, Senhor, para que essa dúvida saia de uma vez por todas, não venha me perturbar mais. Porque muita gente tem dúvida, né? Não venha me perturbar mais. A vossa mãe é virgem. Aí, eu orando, quando eu senti, eu estava orando perto da minha cama e a janela de vidro, né? É emocionante, porque é uma coisa muito forte. Só vivenciando para você. Aí o sol começou a esquentar o lado do meu rosto. E o sol passou pelo vidro da janela. Aqueceu o meu rosto. E não danificou o vidro. Não quebrou o vidro. Jesus é a luz do mundo. Aí eu fui interpretando aquele calor no meu rosto. E Deus me dando, e Jesus me dando a interpretação, uma coisa tão linda sobre a virgindade de Maria. Ele é a luz do mundo e passou, né, sem danificar, sem romper, né? Que coisa linda, Luzia. E a vida foi gerada, né, desse ventre, né? Que não é uma mulher qualquer, foi uma mulher escolhida pelo Pai, né? Por Deus, segundo o Antigo Testamento, né? Aí eu tive essa experiência, aí sumiu a dúvida, saiu dúvida, e hoje em dia, pela minha vivência com minha mãe, né, que é uma delícia ficar com ela, como eu já disse, é muito rico mesmo. Aí eu participo da Fraternidade do Escapulário na Igreja do Carmo de Olinda. A gente vai realizar até agora, no final do ano, a novena do Natal. Certo. E toda vez a gente faz um gesto concreto com as crianças bem carentes. A gente escolhe mesmo as bem carentes mesmo. 200 crianças da Ilha do Maruim e do V8, que até agora está uma briga, né? Uma questão de tráfico, essas coisas, né? Sim. Mas todo ano a gente realiza, tem os padrinhos para dar os presentezinhos, a gente faz encenação, tudo o verdadeiro Natal. A decoração é Jesus Cristo, né? O verdadeiro sentido do Natal. E aí eu participo da Fraternidade do Escapulário na Igreja do Carmo. E uma coisa assim, só para finalizar, se vocês quiserem já. Não.
Por nós, olha, a gente vai até onde você não mandar. Na pandemia, que foi uma riqueza, que eu aí passei para outro assunto, né? Sim, Tanta coisa, tanta delicadeza de Deus, que a gente fica. Aí eu sentadinha perto dela, cada semana, perto do Dia das Mães, sim, naqueles 2 anos, aí no primeiro ano, 2020, não foi? sim. Aí eu sentadinha perto dela, aí cada dia daquela semana vinha um versinho. Aí Deus me deu os versos que eu fiz a música para minha mãe. Eu vou dizer os versos, gente, para ninguém sair correndo. Anota aí. É assim: o teu amor me gerou, o teu amor me educou, o teu amor me corrigiu e me fez ser o que sou. És presente de Deus, essência do amor, anjo chamado de mãe. Na tua memória, não, acho que eu errei. Na tua lembrança, sou uma criança, cresce no peito uma nova esperança. Já não me conheces, mas eu a conheço, e cada amanhecer é um recomeço. Somente o passado na tua memória. Tu és a heroína da minha história. Lindo. Isso aí Coisa linda. foi um. Aí eu coloquei uma melodia, mas eu tenho vergonha de Eu só cantar um refrãozinho. É, O teu amor me gerou, o teu amor me educou, o teu amor me corrigiu e me fez ser o que sou. És presente de Deus, essência do amor, anjo chamado de mãe. Na tua lembrança, sou uma criança, cresce no peito uma nova esperança. Já não me conheces, mas eu a conheço, e cada amanhecer é um recomeço. Somente o passado na tua memória, tu és a heroína da minha história. Esses versinhos é intercalado com o refrão, né? Para encurtar mais. Aí, isso é Deus, gente, porque eu não sou compositora. É um momento rico que Ele dá, nos dá, me dá a vocês, dá a cada um de vocês que estão ouvindo. E que às vezes a gente deixa passar uma riqueza imensa, uma riqueza espiritual. A gente está muito preocupado com riqueza material, mas as riquezas espirituais são inesgotáveis, né? O ter inesgotável é você nunca consegue ser feliz no ter, no prazer, né? O tripé do que a humanidade fixa, né? Sim. É poder, prazer e o ter, né? Esses três aí. Nunca vai nos dar felicidade. Nada disso preenche. Nada preenche. Quem buscar a felicidade aqui, com certeza não vai alcançar. Nossa Senhora de Lourdes, ela dá a Santa Bernadette, naquelas aparições lá no século XIX, uma das coisas que mais me encanta naquela relação de Maria Santíssima com Santa Bernadette, é quando Maria diz a ela: eu prometo a você a felicidade, mas não nesse mundo. E dizer aquilo para aquela menina, e aquela menina acolher aquilo de maneira amorosa, aquilo para mim é uma coisa que ainda ressoa em vários momentos na minha cabeça. Uma jovem pouco instruída foi capaz de ouvir essas palavras e alegrar-se. Será que eu me alegraria ouvindo? Né? Então, muitas vezes isso é uma coisa que eu me ponho a pensar, e diante da sua fala agora, né, novamente me vem essa inquietação. Nossa Senhora diz que promete a felicidade, mas não nesse mundo. A gente vai ter, sim, os nossos momentos de sorrir, os nossos momentos de aproveitar, Com certeza. mas a felicidade plena
e é disso que você falava, ela não será aqui. Aqui a gente vai se preparando e até ensaia um pouco para que virar. Que a gente possa estar pessoas conosco, não? Amém. Para evangelizar esse povo, mostrar, não ficar só com a gente, porque a gente não consegue ficar só para a gente, não, viu? Amém. Tem que levar para todo mundo essa. Quem está cheio de Deus, eu sou feliz. Quer um pouquinho de água enquanto a gente faz um aviso? Aqui está o pronto. Achei, gente. Enquanto Luzia vai tomando um pouco de água, deixa eu lembrar vocês. Você já se inscreveu no nosso canal? É isso aí. Né? Rapaz, não é possível. Eu tô achando. Eu tô com uma vontade de dizer uns desaforos, mas eu vou ficar calado. Eu só vou dizer que. É melhor não dizer desaforo, não, né? Tá tudo virando herege. Gente, olha lá. Mais um vídeo, mais um testemunho que traz a presença de Deus para a vida da gente. Né? Então, que você possa nos apoiar a continuarmos com esse canal, levando palavras como o testemunho de vida de Luzia para mais pessoas. Nesse momento, a gente, como a gente sempre diz, cada vídeo vai ser feito para encontrar alguém. A gente não sabe se é você ou se não chegou ainda na pessoa que precisa assistir esse vídeo e ouvir essas palavras. Talvez seja alguém que de fato precisa, independente do quanto os olhos funcionem, abrir os olhos do coração, enxergar com a alma, mesmo que os olhos funcionem fisiologicamente. Então, esse vídeo só vai chegar a essa pessoa se você nos ajudar. E você nos ajuda curtindo, comentando, se inscrevendo no canal e encaminhando o link desse vídeo para outras tantas pessoas. Por favor, nos ajude a levar cada vez mais esse trabalho de anúncio que a gente se dispõe a fazer por amor, assim como Luzia nos fala, é por amor que a gente faz, é o amor que nos permite fazer, então nos ajude a levar adiante. E por falar em trabalho de anúncio... E ajuda. Parceiros! Por enquanto ainda parceiro, Isso. mas já já a gente vai ter a graça de falar isso no plural, mas nós temos hoje a F Print Gráfica. Se você tem trabalhos gráficos, brindes, souvenirs, qualquer coisa que você queira fazer para a sua empresa, ou vem chegando aí final de ano, né? Não sei em que época você está assistindo o vídeo, está no YouTube, você precisa fazer aí lembrancinha de São João, de Natal, Carnaval, sei lá o que, é que você vai fazer, seu retiro, Isso. as canetinhas para o retiro do povo. Canetinha para o retiro! No Instagram, @afprintgráfica, ou pelo WhatsApp, DDD 81 982960404. Vou repetir, bem devagarzinho. 81 982960404. E você vai, com a AF Print Gráfica, receber a ajuda e o suporte que você precisar. Ok? Se você quiser ajudar a gente de alguma outra forma, na descrição do vídeo tem o nosso e-mail. Manda uma mensagem para nós e a gente vai ter o maior amor em conversar com você, ouvir que tipo de ajuda a gente pode lhe dar e que tipo de ajuda você quer nos oferecer. Combinado? Combinadíssimo. Voltemos para ouvir Luzia. Não demorará muito mais, porque ela tem que voltar para a mamãe. As considerações. Olha, gente, eu queria agradecer esse momento de poder evangelizar, porque evangelizar é um ministério para mim, sabe? Um serviço, e é como um ar que eu respiro. Quando, assim, eu em casa, a pandemia, a gente sentia falta, mas Deus me deu, né, essa oportunidade de fazer, de transformar aquele momento difícil num momento de oportunidade, de crescer espiritualmente. E, assim, dizer para vocês que muitas vezes a gente tem muita religiosidade, mas se essa religiosidade não nos levar a uma espiritualidade, nós não estamos fazendo nada, né? A gente tem que ter essa espiritualidade, querer, desejar, né? Amar, querer que o outro conheça esse Deus maravilhoso que faz a gente superar problemas. Vão ter sempre,
mas a gente vai conseguir superar, porque a gente tem esse Deus maravilhoso, né? Fez na minha vida, continua fazendo. Aí a gente tem essa natureza pecadora, e a língua fala o que não deve. Aí vai lá para a oração pessoal, perdão, Senhor. Vai pedir perdão. Ai, meu Deus, eu fiz mal que não tem. Queria ter feito. Não perdoa. Mas vai, tem que ir. Aí pede perdão, né? E isso tudo acontece comigo também, né? Nós somos humanos, a gente escorrega, mas a gente tem um Deus que sempre nos levanta, um Deus forte, que nos dá força, que nos faz sorrir. A gente chora também, né? Mas ele ergue com esse braço forte dele e vamos acreditar, né? 3 palavrinhas, hein? 3 virtudes, né? 3 virtudes. 3 virtudes. Fé, sempre acreditar, nunca desistir. Esperança, ter muita esperança, alimentar a esperança em você e nas outras pessoas, nos irmãos, nas irmãs. Porque isso, alimentar a esperança, você evita, né? Como a gente comentou aqui, suicídio, depressão, né? A gente sempre colocando Deus à frente. Não somos nós que vamos evitar, mas o que Deus coloca no coração para a gente dizer, esses irmãos, e muitas vezes, como aconteceu comigo, nem falar, só ouvir. E aquele irmão sai leve para fazer coisas boas, coisas do bem, do amor, né? Então é isso. Amém. Muita felicidade para todos, né? Muita presença de Deus, né? Que é esse Deus que nos permite, né? Que nos dá essa felicidade, né? Para que é melhor o amanhecer. Eu não vejo amanhecer, mas eu sinto aqueles pássaros, né? Se unindo, cantando. E ele fala muito com a natureza dele, ele fala na simplicidade. Não procure Deus também em coisas grandes, né? Na simplicidade, porque ele é simples. Ele nasceu numa manjedoura. Você está dizendo que não vê o amanhecer, mas eu preciso lhe dizer que pode parecer que é só aquela história, né, de palavra bonita para agradar, mas não é não. Talvez você enxergue a beleza disso mais do que muitos de nós, Com certeza. que pelo costume não contemplamos isso. Uhum. Então, é uma grande lição para nós olhar para o testemunho que Luzia deixa para a gente hoje, de modo que a gente entenda o seguinte: uma função fisiológica pode ter sido suprimida, mas o quanto você permitiu que a sua nova vida no Espírito preenchesse o lugar que Deus tinha para preencher na sua vida, o quanto você permitiu que isso acontecesse, isso faz com que cada um de nós repense hoje. Quando Cristo nos diz que se um olho nos levar a pecar, que aquele olho pode até ser tirado desde que a gente não se afaste de Deus. Que se aquela mão nos leva a pecar, ela pode ser tirada desde que aquilo não nos afaste de Deus. Que a gente, com toda a ilustração e com toda a figuração, que a gente seja capaz de pensar o seguinte: qual é a visão que eu preciso perder nesse momento para que o meu coração enxergue Deus de maneira tão forte, tão firme e tão verdadeira. Obrigado pelo seu testemunho, minha irmã. E eu perdi meus olhos, né? Eu perdi meus olhos, mas eu posso perder os olhos, as pernas, como diz essa passagem bíblica. Mas a única coisa que eu não posso perder, de jeito nenhum, porque eu tive essa experiência e continuo tendo, né? Buscando, porque a minha vida foi o meu renascer. O que eu não posso perder, o que vai fazer eu ser uma pessoa infeliz é perder. Deixar, que eu permitir que o amor de Deus seja extraído da minha vida. E isso eu não posso perder, jamais. E não será. Tchau. Amém. Gente, obrigado por mais um episódio de vocês conosco. Valeu. Nos vemos na próxima semana. Pedro Santana, Mais um. como é que a gente encerra? Com aquele brado de sempre. Salve Maria. Amém. Até a próxima, meus Valeu, irmãos. pessoal. Até mais.
Música